Enfim, a gente vai conversar agora com o Bruno Maia, que é produtor da série A Máfia do Apito. Fala, Bruno, tudo bem? O que você pode contar pra gente dessa série aí que traz aí um momento triste da história do futebol brasileiro? Boa tarde, Fernando, tudo bom? Tudo Obrigado bom. por me receber aí de novo aqui no programa, é um prazer estar de volta. Querido, é uma série que a gente lançou tem uma semana passada, retrasado, se não me engano, agora esse mês completa-se 20 anos desse caso, Sim. né? Na verdade, mais precisamente, a notícia explodiu no dia 23, ou seja, terça-feira agora completa-se 20 anos, então o convite para estar com vocês falando é super pontual nesse sentido. E a série mostra um pouquinho por trás do que aconteceu e, óbvio, tem toda essa discussão a respeito das consequências das apostas esportivas, mas eu posso dizer para quem está em casa que mesmo quem não gosta de futebol, a série tem de ser tem muito aproveitamento, assim, porque é uma série muito... É como se fosse um filme de ação, sabe? Ele é super agitado, porque no final do dia ela é uma grande história de como os personagens que tinham vida relativamente comum, nenhum deles era muito enfiado em nenhum grande estrelato ou esquema, eram bandidos de pequenos crimes, jornalistas que estavam começando sua carreira, promotores do Ministério Público também ali na sua vida cotidiana. Do dia para a noite eles se veem num caso gigantesco e a vida deles é tomada, revirada durante 6 meses, numa grande adrenalina. É um documentário, os personagens são reais, mas, cara, quando você vê a história, nem parece. Se a gente tivesse escrito uma história de ficção com a história da Máfia do Apito, provavelmente diriam que o roteirista tinha exagerado bastante. Então, fica um convite para todo mundo. Agora foi lançado junto com o Sport TV e agora está disponível no Globoplay para todo mundo assistir. São 3 episódios. É bem legal, eu convido todo mundo, gostando ou não de futebol. Acho que tem muita coisa para se divertir, por um lado, e também para pensar sobre o outro. Pois é, o personagem central dessa história, acredito que é o Edilson Pereira de Carvalho, ex-árbitro de futebol. Ele mesmo reconhece que a ganância o levou a isso. Que perfil você consegue traçar 20 anos depois? Você deve ter conversado com ele. O que pode se falar dessa figura Edilson Pereira de Carvalho? Realmente o Edilson é um dos protagonistas, vamos dizer assim, da série. Não é sobre ele, né? A série, uma das coisas mais bacanas, já vou te responder, mas uma das coisas mais legais que eu acho que a série tem é um outro personagem que ninguém nunca tinha escutado, chamado Gibão. O Gibão veio a ser o apostador que comprava o resultado do Edilson e que é uma figuraça, um tipo típico do Brasil, das pessoas que vivem cometendo pequenos delitos e que no final do dia parecem até muito charmosas, todo mundo é meio amigo, todo mundo gosta da pessoa, e aí os valores ficam meio confusos assim ao redor de tudo que o Gibão nos mostra, do seu carisma, da sua atuação na cidade onde ele vivia, de como as pessoas se associam a ele. Então o Gibão talvez seja a grande descoberta que essa série tem, mostrar para as pessoas um pouco mais disso. Eu acho que todo mundo que assistir vai falar, cara, eu conheço uma figura tipo esse maluco aqui, que seria capaz de se meter quando vê tá num rolo desse tamanho. Mas o Edilson, de fato, é um árbitro que, como a série mostra, né, ele não cometeu esse crime, a época não era crime, por incrível que pareça, vejam vocês, mas essas fraudes de resultados não eram considerados crimes, mas ele não comete do dia para a noite. Quando a gente vai ver, a série mostra um pouco da história do Edilson, desde a época da várzea, quando ele apitava na cidade dele, em Jacareí, e aí lá ele já estava metido em várias confusões como árbitro de várzea, metido em jogos que terminavam em tiroteio, em correria, né? O Edilson é um personagem que ele entra na escola de árbitros, né? Ou seja, quando ele resolve que ele vai tentar levar a carreira de árbitro a sério, à frente, ele precisa, como todo mundo, entrar na escola de árbitros de uma das federações de futebol do Brasil, de cada estado, né? Cada federação tem a sua escola. Quando ele vai se inscrever, ele já dá um diploma falso para entrar na faculdade, na escola. Então, assim, é um cara que já vem, o futebol foi sendo negligente, foi fazendo vista grossa, como muitas vezes eu acho que a gente também na nossa vida vê uns tipos, umas figuras que fazem certos crimes ou certas fraudes que parecem inofensivas, e aquilo de repente chega num lugar que, cara, quando você viu, perdeu o controle e o camarada estava alterando os jogos da Libertadores, do Brasileiro, da Série A, do Paulista, de um monte de coisa, não só ele, né? Tinha um outro árbitro também no esquema, que era o Paulo José Danelon, um árbitro de Piracicaba. Mas enfim, você vai vendo que aquela coisa não acontece por acaso. Eu acho que esse é o principal recado da série, sobre o cuidado que a gente precisa ter, a atenção para eventualmente, quando a gente encontrar, cortar os males pela raiz, né? Não deixar eles chegarem
até virarem árvores frondosas e contaminando o ambiente. Pois é, você em crimes, você participa, você tem a participação efetiva e você também tem a omissão. E em cima disso que você falou, a gente percebe aí a omissão dos órgãos responsáveis por fiscalizar isso. Todos os agentes envolvidos, CBF, federações, clubes, associação de árbitros, enfim. Foi um grande caso de omissão também do futebol brasileiro, né? Certamente. É um caso, mas é uma omissão, não tem outra palavra, está perfeito. Mas eu acho que tinha uma desatenção conveniente, né? Porque ninguém fazia, não era uma omissão, as pessoas não estavam tão atentas e deixando para lá, elas estavam desatentas, achava-se que aquilo não era tão importante assim. O Edilson, 2 anos antes, uma matéria do Juca Kfouri, que a gente mostra na série, ele é denunciado sobre esse fato que eu narrei agora, dele ter se inscrito na Federação de Árbitros apresentando um diploma falso. E aí as pessoas vêm aqui, não sei o quê... E nada fazem, né? Ele é afastado temporariamente. Quando a onda passa, o pessoal suspende ele alguns meses, depois ele volta, ele é perdoado, ele faz um supletivo, entrega o diploma e segue a vida dele. É como se aquilo não fosse tão importante, é como se fosse uma pequena coisa, quando na verdade não era uma repetição, um endosso. Já revelava uma natureza, né, dele. Errado. Revelava a natureza do comportamento dele, né? Total. E essa desatenção que eu acho que de lá para cá melhorou bastante nesse sentido, pelo menos em relação aos árbitros de futebol, de que não dá para tolerar certas pequenos delitos, pequenas fraudes. Não dá. O árbitro ele precisa ter um nível de idoneidade muito alto, né? E eu acho que nesse aspecto as federações se tornaram muito mais atentas a essas coisas que o Edilson ensinou ao longo dos últimos anos. Eu acho que é um fator, reconhecendo também que melhorou em algum grau assim, nas federações do Brasil todo. Voltando ao personagem Gibão, que eu acho que é muito importante, ele faz parte ainda do cotidiano. É o tal do parça, é o aba que os jogadores falam, é aquele cara que gravita no mundo do futebol, aquele bom malandro que todo mundo gosta, aquela coisa tolerável. É o Zé Carioca do personagem do Walt Disney. É uma ótima associação. Acho que é aquele cara, o cara é malandro, mas ele é bacana, ele é gente boa, ele tá... Como é que é esse universo do Gibão? Conta um pouco mais. Como é que veio a influência dele? Como ele teve essa possibilidade dessa influência tão grande? E o que garantiu essa invisibilidade do Gibão esse tempo todo nessa história? Eu achei ótima, excelente sua analogia. Vou até roubar para mim quando eu falo de Gibão, do Zé Carioca. Está autorizado. Muito obrigado. Porque é isso mesmo, né? Para quem não sabe, o Zé Carioca, quando foi criado por Walt Disney, era para representar o brasileiro por esse espírito malandro, que tentava tirar vantagem das coisas, meio ensaboado. E depois, durante muitos anos, nós mesmos, várias vezes, houve um movimento do Brasil de reclamar dessa caracterização do brasileiro só por esse aspecto. De fato, a gente é muito mais do que isso, muito melhor do que o Zé Carioca, mas ao mesmo tempo ele existe, né? Ele está muito, até hoje, vivo no nosso comportamento. O Gibão se assemelha muito. É uma pessoa que vive há muitos anos e fala abertamente disso, ligado a contravenções diversas na nossa sociedade, entendendo disso, relacionando ali e vivendo nesse lugar da contravenção, que às vezes é discutido como crime, ou como não é crime, é um crime mais leve, é um crime mais pesado, fica sempre meio subjetivo, né? Ele não era, naquela época, não eram tantos parças, era época pré-redes sociais, né? Já tinha muita internet, mas era pré-redes sociais. Ele não convivia ali diretamente com o futebol, mas ele vivia em torno das contravenções, de maneira geral, né? Jogo do bicho, caça-níquel, coisas assim com as quais ele se relacionava, mas é um cara que gostava de apostar. À época, é bom lembrar, o Brasil tinha bingo liberado, né? Naquela época, os bingos era tal. Quando explode o escândalo do Edilson, foi um pouquinho depois, se não me engano, dos bingos voltaram a ser proibidos. Mas naqueles anos ali, vigorou muito a cultura do bingo. Então, ele era um cara que lidava nesse lugar com essas pessoas, né, e que as apostas esportivas aconteciam nesse formato que a gente vê hoje, é muito parecido. Mas eram clandestinas, gringos, né? Não tinha tanto aqui não tinha, era proibido. Então usava-se sites internacionais para fazer essas apostas. E o Gibão, como é que uma figura como essa, dentro, se vocês conseguem fazer essa leitura dentro do que você teve de dados, informações para construir a obra, como é que o Gibão entra no mundo do futebol, já que ele era uma figura que não fazia parte desse universo?
A série vai mostrando, sim. Eu vou contar um pouquinho para não dar o spoiler total, mas basicamente o que acontece ali, o que está no cerne disso tudo aí, e que ainda existe no futebol, é a não profissionalização dos árbitros de futebol, né? Que não é justificativa para ninguém roubar nada, para ninguém fraudar jogo, né? Não justifica isso. Mas explica por que muitas vezes muitos árbitros vivem à beira do limite das necessidades financeiras. Não vou caracterizar o Edilson por isso, mas é que as pessoas vivem no final de semana um dia de muito glamour, que aparece para o país inteiro. Elas precisam se preparar durante a semana para ter físico, para aguentar aquele jogo. E a gente diz que o árbitro não pode ser profissional, ele tem que ter outra profissão. E é muito difícil a pessoa conciliar, não é qualquer profissão que é possível se conciliar com a rotina de treinamento de um árbitro. Não. No caso do Edilson, ele não fazia outras coisas. Ele dizia que fazia, não fazia. É uma outra parte que a série conta, que ele também negligenciava de informação. E aí, quando acontece, sei lá, um intervalo de um campeonato para o outro final do ano, fica muito tempo sem apitar, não pinga dinheiro, você não está organizado financeiramente. Você tem ali, o Edilson tinha uma questão com jogatina, com jogos, perde dinheiro, passa uma dificuldade. Ele está sempre muito frágil, né? E é um dinheiro muito fácil que vem para essas pessoas, para atitudes que, de repente, podem passar desapercebidas, porque o jogo, no final do dia, a arbitragem é muito subjetiva no futebol, né? A regra do futebol permite muita interpretação. Então, acaba sendo um caminho. Por aí que a história vai se dando, né? De como os árbitros, não só o Edilson, através de momentos de fragilidade que a gente vai finalizando, que são diferentes ali, em determinados contextos, a ocasião faz o ladrão, literalmente, nesse caso, né? Porque eles vão ali precisando e também o esquema vai se aproveitando, vai percebendo fragilidade e vai encontrando formas de se aproximar, de fazer propostas, né? De novo, eu acho que não justifica, mas a gente mostra uma lacuna da profissão que ainda precisa ser mais atenta. Até hoje a gente não tem os árbitros profissionais de futebol, né? No futebol brasileiro, pelo menos. Então, eu acho que esse é um lugar que ainda chama a atenção dessa sensibilidade, apesar de hoje ter algumas outras formas de controle melhor, assim, da rotina dos árbitros, mas ainda assim, certamente é um ponto frágil quando a gente fala de futebol profissional. Você toca num ponto fundamental, Bruno, que eu sempre bato nessa tecla, que parece que o sistema se alimenta dessa fragilidade da arbitragem. É necessário ter essa fragilidade da arbitragem para manter o controle do sistema. Parece que isso é uma coisa notória, clara e passa desapercebido para muita gente. Além de contar e narrar o fato, narrar toda essa história, a série Máfia do Apito, ela traz alguma perspectiva do que aconteceu de lá para cá, das lições que foram tomadas, se algo mudou, se as coisas continuam no mesmo patamar? Traz aí essa reflexão ou ela fica mais presa e restrita à história em si? Não, a gente faz menção, sim, ao que se passa hoje em dia como uma consequência. O próprio Edilson, em algum momento, ele é meio, vou dizer cômico, porque eu acho que não tem muita graça nisso, mas ele fala que ele deixou um legado. Qual? O legado, na verdade, é que, em função do crime que ele cometeu, que na época não era crime, isso vira crime de verdade. Hoje isso está tipificado na lei. Na época não existia o tipo criminal da fraude de alterar jogos esportivos, por exemplo. Então, ele também não sabia nada disso. Ele fazia lá, sabia que era errado e acaba se dando bem quando um dos advogados percebe essa fragilidade, argumenta isso e livra eles no final, mas ao mesmo tempo abre-se a brecha para que a lei seja transformada, né? E essa é uma das coisas que a gente fala que eu acho que mudaram nesses 20 anos. A lei não tipifica, também começou a tipificar umas coisas para os jogadores, mas ela é menos detalhada a respeito dos jogadores, assim. Mas a gente cita isso como não é o primeiro grande escândalo, porque em 96, 97 a gente teve o caso do Ivens Mendes, a gente teve o caso das papeletas amarelas nos anos 80 também, a gente tem vários e vários. A máfia do apito não é a primeira vez, não é onde começa o esquema. Eu costumo dizer, tenho dito nas entrevistas, que a corrupção começa quando o ser humano cria o sistema, né? Criou uma ordem para organizar as coisas, já tem alguém pensando em burlar. Desde sempre é assim e eu acho que vai continuar sendo. E, normalmente, o crime está sempre à frente da lei, porque ele está observando a falha onde a lei não atua, ele já está ali, né? Então, o nosso papel é ficar sempre atento ao que as inovações, aos novos comportamentos, para tentar diminuir o tempo em que a gente fica exposto a determinada atitude, a determinada manipulação do
do sistema que nós temos em prol de fraudes, né? Mas a gente faz essa sinalização. Agora, de fato, a série, ela óbvio, ela é sobre o caso, mas ela é muito... a justificativa dela existir não é contar de novo a matéria brilhante que o Rizek e a Thaís Oyama, como você lembrou aí, fizeram. É mostrar um lado que as pessoas não têm noção da loucura, de como foi inacreditável que essas pessoas viveram, cometendo um crime envolvendo a Polícia Federal, Ministério Público, fugindo, armando, como eles se meteram numa aventura enrolada, absurda. Então a série é muito mais sobre o que foi de verdade a máfia do apito, no que esses personagens viveram. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de que o Edilson é o protagonista, certamente ele é um dos mais importantes, mas são mais ou menos 10, 12 pessoas que vivem um furacão, assim, nas suas vidas, do dia para a noite, quando um esquema que era meio feito ali pequenininho, ele chega num lugar grande, mas com uma estrutura pequena, com uma estrutura precária, com uma estrutura completamente atrapalhada, só que quando eles vêm, eles estão no meio do maior palco do futebol mundial na época. Vale lembrar que em 2005 o Brasil era pentacampeão do mundo, era o atual campeão do mundo, o Campeonato Brasileiro era o campeonato do país campeão da Copa do Mundo, né? Então, os caras fazendo aquela coisa precária ali, se vem num palco gigantesco. E, cara, é divertido, é angustiante, é revoltante, tudo isso ao mesmo tempo, e a história é sobre esses dias que essas pessoas viveram, né? Sobretudo a respeito disso. Pô, Bruno, sensacional, fascinante, vou assistir com certeza, recomendo também por tudo que você contou pra gente. Depois pra saber se acho que você gostou. Boa, pode deixar. E tudo que você está contando pra gente, ela faz um alerta também muito importante. Há 2 décadas atrás, a gente vivia o amadorismo da arbitragem. Se passaram 2 décadas, o mundo rodou, o mundo cresceu, o esporte evoluiu, valores multiplicaram e a gente continua com a arbitragem amadora. Esse também, talvez, não é o pano de fundo, mas é um recado direto para uma realidade que a gente insiste em não alterar. É triste. Começou a mudar em outros países, no Brasil ainda não, né? Já tem ligas que têm árbitros profissionais, mas no Brasil ainda não. É uma discussão complicada, mas que, enfim, não vamos entrar aqui nela agora, mas também que eu acho que é necessário resolver e precisa, assim, sobretudo no futebol de alto nível, trabalhar com árbitros profissionais para a gente poder cobrar o que a gente exige que eles entreguem, né? Legal. Bruno, queria agradecer demais, te parabenizar por essa série, A Máfia no Apito, registra um momento importante no futebol brasileiro, nos convida a reflexões e também ajuda a projetar um futuro que insiste em não chegar no que diz respeito à arbitragem aqui no futebol brasileiro. Parabéns pela série aí, muito obrigado pelo bate-papo. É o seguinte, indiretamente você trouxe o Walt Disney à tona com o nosso querido Zé Carioca, que é o nosso famoso gibão. Nosso famoso gibão. Imagina, obrigado. Sempre um prazer estar com vocês. A atenção ao trabalho aí, as séries que a gente lança. Sempre um prazer estar aqui lançando, conversando com o pessoal. E semana que vem a gente liga para saber o que você achou. Boa, tá boa. Bom? E vem mais alguma coisa por aí, Bruno? Gostou desse universo do esporte? Estamos fazendo. A gente fez a do Romário, que a gente já tinha lançado aqui, né? Romário, cara, foi uma série que a gente falou aqui antes, e agora estamos começando a preparar mais. Quem sabe em breve tem novidade para contar, eu passo aqui com certeza. Legal, obrigado. Bruno Maia, produtor da série Máfia do Apito. Parabéns pelo trabalho, Bruno. Valeu, obrigado pela gentileza. Boa tarde. Daí, convido vocês a acompanhar, eu vou assistir a Máfia do Apito nessa produção aí do Bruno Maia, que traz aí um período muito difícil da arbitragem do Brasil. 2 décadas se passaram e parece que a gente está vendo o mesmo filme.